Então preste bastante atenção, deixa Deus falar contigo. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu vou falar contigo nessa reunião. Eu vou te ensinar lições para quando você estiver passando por um momento difícil. O que fazer diante de momentos difíceis? Hoje eu vou te ensinar algumas lições do que você pode fazer. Essas lições vão ser extraídas daquela passagem bíblica que fala sobre a viúva de Naim, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ver o que essa mulher estava fazendo e o que a gente pode tirar de lições, porque ela estava passando por um momento difícil. E quase todo mundo na vida vai acabar passando por momentos difíceis. Você na vida vai acabar enfrentando momentos difíceis. E o que fazer nesses momentos? Como agir? Qual atitude tomar? Ela estava passando. Já falei, ela era viúva. O texto diz que ela ainda, além de ser viúva, perde o filho. Vamos ler todo o texto e depois fazer a leitura. Voltamos nos versículos principais e estudamos juntos essa mensagem, que diz assim, ó. E aconteceu pouco depois, ir ele, Jesus, tá? A cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe. O que a mãe dele era? Então já tinha perdido o marido, se ela é viúva, tá? E com ela uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. E lhe disse, não chores. E chegando, estocou o esquife e os que levavam paravam e disse, jovem, eu te digo. O que Jesus disse? Levanta-te. E o defunto assentou-se. E ele começou a fazer o quê? Falar. E Jesus entregou esse rapaz à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Mas volta no 12 de Lucas 7. E quando chegou perto da cidade, os que levavam um defunto, filho único de sua mãe, o que ela era? Viúva. Então presta atenção. Essa mulher está passando por uma fase difícil, onde acontecimentos que não são bons acometeram a vida dela. Primeiro, ela perde o marido, se tornou uma mulher viúva. Bom, naquela sociedade, uma sociedade extremamente patriarcal, a mulher não tinha muito espaço de trabalho, porque a maioria do trabalho era com força, era mais braçal. Poucas coisas a mulher poderia fazer para sobreviver. Poucas coisas. Então, aquela mulher já não tinha um marido, fonte do sustento. Sem marido, você fica meio assim, o homem dá essa estabilidade, essa segurança por lá. Perdi. Agora tem o filho. Normalmente o filho mais velho é o que assume a posição, vai cuidar da casa, sustentar o lar. Ela perde o filho. E o que a Bíblia diz? Que era o único. Olha que ruim, irmão. Ela acaba de perder o marido e agora ela vai e perde o quê? O filho. Olha que triste você passar por uma sucessão de acontecimentos ruins. E talvez você está passando. Não sei qual é o seu caso. Seu caso pode ser diferente do dela. No caso dela, era a família. Ela perdeu o marido e o filho. Às vezes, no nosso caso, pode ser uma sucessão de notícias ruins. O desemprego, problema de saúde, o familiar que virou a cabeça. Você descobriu que seu filho está no álcool, está nas drogas ou no cigarro, caiu num vício, se perdeu. Pastor, a filha teve um relacionamento prematuro, engravidou, saiu de casa, ficou rebelde. Eu não sei. Cada um está numa fase diferente, passando por algo. Às vezes o problema pode ser até no casamento. Está vindo uma sucessão de brigas que parece que o seu relacionamento está chegando ao fim, o relacionamento. Mas o que essa mulher estava indo fazer? Primeiro ponto, ela estava passando por uma sucessão de acontecimentos difíceis. Então ela acabou de enterrar o marido. E ela está saindo da porta da cidade. Jesus encontra ela na porta da cidade. E ela está andando, está ali o defunto. Atrás tem uma multidão de pessoas caminhando com ela, fazendo cortejo, chorando, falando coisas para ela e tal, tentando confortá-la. E daí o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que ela vai sair pela porta. E quando ela está saindo, quem é que ela encontra? Graças a Deus ela encontra Jesus. Agora preste atenção. O que essa mulher estava indo fazer? Enterrar o filho. O que significa enterrar hoje para mim e para você nessa mensagem? Desistir. Botar um ponto final e dar o caso como acabado e encerrado. Isso é enterrar. E no caso ela estava indo enterrar o filho. Ela já tinha enterrado o marido. E agora ela estava enterrando quem? Irmão, tem muita gente assim que está acostumada a perder na vida. Tem muita gente assim que está acostumada com a derrota. A pessoa acostumou, se conforma com a derrota, com a perca.
Tem pessoas que estão colecionando histórias ruins na sua vida. Só troféus e medalhas de derrota. De coisas que você não vai até o fim, que você não consegue fazer, que você se sente incapaz. Tem gente que está na pele dessa mulher, sentindo ela hoje. Porque só coleciona derrota. Mas primeiro ponto, Deus não te chamou para isso. Deus chamou você para ser um vencedor, amém? A Bíblia diz que sobre todas as coisas, o que nós somos? Irmão, não aceite. Ela estava indo enterrar o filho, ou seja, aceitou a morte. Estava aceitando a situação e estava indo enterrar aquele filho. Enterrar ele, tem muita gente que está assim, desistindo. A grande pergunta que eu quero te fazer é, do que você está desistindo na sua vida? Do que você está abrindo mão, se entregando, dando o caso por encerrado, por perdido, como se não tivesse mais solução? Tem gente desistindo do casamento, por causa da fase que está passando. Tem gente desistindo da vida, que às vezes pensa, pastor, vou me matar, só não me matei porque faltou coragem. Ou às vezes só não se matou porque olhou para os filhos. Tem gente assim que pensou, como que eles vão ficar aqui nessa terra sozinhos, né? Tem gente que não se matou por causa dos filhos. A pessoa já está desistindo de tudo, abrindo mão. Irmãos, tem gente desistindo do trabalho, desistindo de um dom que Deus te deu, de um talento que Deus te deu. Mas sabe o que eu vim falar para você nessa reunião hoje? Pare de desistir. Não aceite perder, não aceite a derrota. O diabo, anote isso aí na sua Bíblia, anote aí, nunca te venceu. O diabo te convence a desistir. E ela estava caminhando, tinha uma multidão junto com ela. O diabo está botando uma multidão de pensamentos na sua mente, uma opressão, tentando convencer você a desistir. Ele chega a passar um filmezinho na sua mente de como que vai ser a sua vida aqui para frente, o que vai acontecer. Ou seja, o diabo tem trabalhado às vezes quase que o dia inteiro na sua cabeça para que você desista. O diabo nunca venceu você. Ele convence você a desistir. Ele convence você a fazer o que ele deseja. Ele convence você a desanimar. O diabo sabe de todas as suas capacidades, mas ele fica na sua mente só te lembrando dos seus defeitos. E você vai ter que fazer uma escolha na vida. Pare de ouvir o diabo. Amém? Pare de ouvir essa voz que fala na sua mente. Tinha uma multidão junto com ela e o diabo vai nos dar uma multidão de motivos para desistirmos. Ele vai nos dar uma multidão de justificativas para você largar tudo. Ele vai caminhar com você, falando na sua mente. Onde você vai está aquela voz. Você não pode, não consegue, não é para você. Tem gente desistindo. Às vezes Deus te deu talento. Você tem que lutar pelo que Deus te deu. O que é o filho, irmão? O filho simboliza a família dessa mulher. Deus nos deu uma família. Você vai desistir do que Deus te deu? Você vai desanimar? Deus te deu um talento, te deu um chamado, te deu um trabalho. Você vai desistir do trabalho que Deus te deu por causa da fase que você está passando? Não esqueça, isso é uma fase. E toda fase vai passar, irmão. Essa fase vai passar, chega uma hora que vai passar. O que eu tenho que fazer é ficar firme, não desanimar, não desistir. A maioria das pessoas, elas desistem poucos passos antes de alcançar o milagre, porque elas não aguentam a pressão, elas cedem à pressão. E às vezes o diabo está te pressionando, tudo está pressionando. Pastor, para com desespero, vai dobrar o seu joelho. Porque Deus é a nossa força. E a Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor renovarão as suas. Está faltando orar, irmão, a gente dobrar o joelho e se derramar. Deus vai renovar a sua força. Não desista. Eu não sei do que você está desistindo. O filho simboliza a família. O filho é um sonho. A família é um sonho. Assim como o casamento é um sonho. Toda mulher, ela sonha casar. E sabe qual é o sonho dela? Entrar na igreja, ter um tapete vermelho para ela. Ela vestida de branco, com véu e grinalda, com buquê. Olhar para o altar e enxergar o noivo. Não importa se ela mora junto e só ajeitou os papéis. Lá no fundo, toda mulher queria entrar na igreja para casar. Talvez o tempo foi matando esse sonho. Ou foi deixando ele bem no fundo do seu coração. Mas ele está lá, de vez em quando ele desperta. Porque toda mulher tem esse sonho. Amém? Ela pode estar casada há 30, mas ela diz, puxa, eu sempre quis entrar na igreja. E às vezes o marido é meio incompreensível e não entende isso. Mas é importante. Então o casamento é um sonho, você sonha, você planeja. Puxa, eu vou casar, eu vou ser feliz. É assim ou não é, pessoal?
Paulo, vou ser feliz, vou ter uma pessoa do meu lado que vai me acompanhar e tal. Agora, eu estou às vezes desistindo, irmão. Não desista. Levante a sua cabeça e lute pela sua família, porque Deus deu ela para você. Não enterre. Sabe o que aconteceu nessa história que você leu? Ela era viúva. O marido dela morreu. O filho dela morreu. Mas qual dos dois Jesus ressuscitou? O filho. Jesus não ressuscitou o marido. Pastor, por que Jesus não ressuscitou o marido? Porque o marido já estava enterrado. O filho ainda estava nas mãos dela. Aquilo que eu já enterrei, que eu já dei o caso por finalizado, que eu não creio mais, Deus não pode fazer mais nada. Deus só pode fazer algo enquanto eu acredito. Por isso que Jesus ressuscita o filho, mas não faz nada pelo marido, porque o marido já estava enterrado. Ela já tinha botado um ponto final. Agora o filho ainda estava nas mãos dela. Ainda dava tempo. E Jesus levanta o filho e faz um milagre. É hora de você crer. Pare de olhar para a situação. Eu sei que é difícil, dá vontade de chorar, mas não deixe a emoção falar mais alto que a sua fé, irmão. Você não pode ser governado pelas emoções, senão você vai ser um fracasso. Você tem que ser governado pela sua fé. Se a sua fé tem que falar mais alto. Então, o que você tem que entender? Que essa mulher estava andando no sentido contrário de Jesus. Enquanto ela estava saindo da cidade no sentido do cemitério. Cuidado com quem você anda, hein? Tinha uma multidão andando com ela. Às vezes você anda com pessoas que estão te levando a enterrar o que Deus te deu, que estão levando você para o cemitério, que estão levando você a desistir, a desanimar, a largar tudo, sair da fé, sair da igreja, da presença de Deus. Você está andando com as pessoas erradas. Eu tenho que andar com as pessoas que me levam para perto de Jesus. Ela estava indo no sentido contrário. Enquanto ela saía da cidade, Jesus vinha fazendo o quê? Entrando. Irmão, você tem que parar de andar no sentido contrário de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. E às vezes eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu estou indo contra a vontade de Deus. Eu estou indo contra aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu estou indo contrário. Por quê? Porque às vezes eu estou ouvindo a voz do diabo, estou ouvindo as pessoas erradas. Eu não estou ouvindo as pessoas certas. Sai, abandona essa multidão, para de andar nesse caminho errado. Eu tenho que andar com Jesus, porque Ele disse que Ele é o caminho, é a verdade, e o que Ele é? E a vida, irmão. Só que às vezes eu estou andando contra a palavra. É por isso que está dando tudo errado na minha vida. É por isso que o diabo está conseguindo entrar, roubar, matar e destruir. E estava matando a família dela. Porque eu estou no caminho contrário. Eu tenho que entrar no caminho e seguir Jesus. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Às vezes eu estou andando com pessoas que estão me levando para o sentido contrário. Me afastam da fé, me afastam da igreja, me afastam do obreiro, do pastor, do que a igreja tem. Não, eu tenho que andar com pessoas que me aproximem da igreja e de Jesus. Haverá uma multidão de motivos e desculpas que o diabo vai colocar na sua mente para que você desista, desanime. Então eu tenho que pensar, para onde que as pessoas com quem eu converso, com quem eu tenho andado, para onde elas estão me levando? A enterrar o meu talento? A desistir de tudo? A pedir para sair? Essas pessoas estão me levando para o cemitério? Então estou andando com as pessoas erradas. Eu tenho que começar a andar com quem? Com Jesus. Jesus ressuscitou o filho porque o filho não estava enterrado. Enquanto você não desistir, por mais que pareça difícil, Deus pode fazer um milagre. Amém? Pastor, meu casamento morreu. O que Jesus fez com o filho dela? Ressuscitou, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Pastor, meu filho está perdido. O que Jesus pode fazer com o seu filho? Ressuscitar. Pastor, eu perdi o emprego. Jesus pode ressuscitar a sua vida financeira. Ele pode mudar tudo. Irmão, para de levar para as pessoas erradas. Para de levar para o lugar errado os problemas. Leva o seu problema a Jesus. Não leva para o cemitério. Não desiste, não enterra. Leva para Jesus, porque Ele tem uma solução para tudo que nós estamos enfrentando na vida. Ele tem uma solução para tudo que a gente estiver passando. Não leva para o cemitério, não enterra, leva para Jesus. Leva o seu familiar a Jesus. Como é que eu levo a Jesus? Em oração. Começa a orar todos os dias por essa pessoa. Começa a clamar todos os dias, mas é orar de verdade. E é orar mais. Está na hora de você começar a romper as barreiras que impedem a sua oração e a sua vitória. Pastor, eu só oro meia hora. Quando é que você vai criar coragem, vai romper a barreira dos 30 minutos e vai orar 1 hora? E vai romper a barreira da 1 hora e vai começar a orar 2. E vai lutar para romper a barreira das 3
E vai começar a fazer isso constantemente, até você ver a sua casa na presença de Deus. Se nós orássemos mais e levássemos a sério o que é orar, a sua vida já estava resolvida. Quase todos os problemas que você tem, os seus medos, os seus traumas, já estariam vencidos. Está na hora de romper essa barreira da preguiça, de buscar, irmão. Ela estava levando para o cemitério. Não, leva para Jesus. Jesus tem a solução para os meus problemas. Eu não vou enterrar, eu não vou levar para o cemitério, eu vou levar em oração. E para quem que eu vou levar? Para Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele vai dar vitória para você. Amém? Do que você está desistindo? Do que você está enterrando? Olha o detalhe do versículo 15, que era um problema que tinha dentro dessa casa. E às vezes é um problema que tem na nossa casa e você vai ter que resolver isso. 15. E o defunto, depois que Jesus ressuscita, o que houve com o defunto? Assentou-se e começou a fazer o quê? Olha que interessante. E Jesus entregou o rapaz para quem? Ela estava desistindo, Jesus devolveu. Lute, lute, lute. Amém? Lute pelos seus sonhos. E ele começou a fazer o quê? Falar. Falta muito isso em alguns lares. Comunicação. Às vezes os filhos não conseguem ter uma comunicação aberta com os pais. Estão passando por problemas, eles não conseguem ter liberdade para falar com o pai ou com a mãe. Porque às vezes a escuta não é boa. São criticados, são contestados, ou não tenho tempo, agora não posso. A gente não pode ser essas pessoas, sabe? Muito fechadas. Seus filhos têm que procurar você. Às vezes eles estão passando por uma guerra, mas eles não têm liberdade para nos procurar. Porque talvez não vão encontrar o apoio que eles queriam. Se nós estamos fazendo isso, eu estou empurrando meu filho para andar com a multidão errada. Porque eles não conseguem conversar comigo, ter liberdade, se abrir, contar o que está passando. Eu estou empurrando eles para a multidão que vai levar eles para o cemitério. Estou levando os meus filhos para a multidão errada. Eles não conseguem conversar com você. Seu filho não consegue se abrir. Sabe? A gente tem um grande defeito às vezes. Você quer que o seu filho seja igual a você. Nunca vai ser. Você quer que o seu filho seja igual a alguém. Tem que ser igual a minha mãe, meu tio. Nunca vai ser. Porque cada um de nós somos uma pessoa diferente. Amém? A gente pode ter algumas semelhanças, mas tem características que tornam você quem você é. Você pode ter semelhança, algumas características semelhantes com outras pessoas, mas tem coisas que são só de você, que tornam você quem você é, senão seria todo mundo igual, o mundo ficaria sem graça. Então tem coisas que fazem de você só você, só que às vezes não tem esse canal aberto de diálogo dentro de casa. Tal tinha algum problema ali, porque a primeira coisa que ele faz é falar com a mãe dele. Talvez não havia esse espaço, essa abertura para esse diálogo, essa conversa, para ele falar. Às vezes a nossa família está morrendo dentro de casa, a gente não está percebendo. Porque você está muito ocupado para ouvir a sua família. Às vezes é o marido. A esposa não consegue conversar com ele. O que ela gostaria de conversar. O que ela gostaria de falar, ela não se sente protegida. Qualquer coisa é uma crítica, qualquer coisa é, já vai gastar? Amém? Né? Qualquer coisa é gasto, que às vezes o homem é muito apegado no dinheiro. A maioria dos homens é um pouco seguro demais no dinheiro. Outros não, depende do caso. Mas às vezes não tem essa conversa. Ou se o marido quer conversar com a esposa, não tem cuidado. A gente está empurrando o nosso cônjuge para um caminho que não é bom. Porque não há diálogo, estamos empurrando para o caminho da morte, como esse jovem morreu. Tem que ter diálogo, o casal tem que ser maduro, sentar, conversar. Olha, o que você acha de tal coisa? Não, eu acho que não. Dentro de casa são duas pessoas, ali tem 2 votos. O negócio não fechou? Não está feito. Deu empate? Não dá. Para dar certo, vamos fazer tal coisa. Deveria ter os 2 votos. Amém? Deveria ter os 2 votos. Então tá, tem um 0 e um quer, outro não quer, então não é melhor não fazer. Porque você vai contrariar a pessoa que vai ficar contigo pro resto da vida, irmão. Isso não deveria acontecer dentro de casa. Tem que ter os votos, sentar, pensar, orar, colocar diante de Deus. Mas às vezes não tem diálogo, a esposa quer conversar com o marido com a esposa. Olha, eu queria falar com você. Aquela atitude, tal coisa, olha, eu não gostei, achei que não foi bom e tal. Conversar numa boa. O outro já... O quê? Tu não te enxerga? Tu não vê o que tu faz? Só sabe falar de mim? Só enxerga meus defeitos? A pessoa já começa a brigar com a outra. Porque não sabe ouvir. Não é uma pessoa madura. Então o que não existe nesse casamento? Diálogo. O casamento que não tem diálogo é um casamento que pode ter problemas. O casal, os 2 precisam ser os melhores amigos. Não pode ter segredos. Amém? Não pode ter uma coisa que um faz e o outro não sabe.
Isso não pode acontecer. Não, pastor, eu não tenho nem a senha do celular do meu marido. E se eu fosse você, eu pensava bem. Amém? Quem não deve, não teme. Qualquer um de nós aqui. Amém? Quem não deve, você tinha que ter até digital no celular. Amém? A minha esposa tem a minha senha. Eu tenho a dela. Se eu quiser mexer, eu abro ali, está ali. Não, pastor, eu fui pegar o meu familiar. Não, isso não pode acontecer, irmão. Tem que haver transparência entre o casal, essa sinceridade. Só que aqui era o problema. Tem que haver com seus filhos, você poder conversar. Seu filho chegar, eu estou passando problema, olha, fizeram bullying para mim na escola, ele pode se abrir, você conversa, fala, trata. Às vezes seu filho está passando por um problema no casamento, não tem liberdade para conversar contigo. Ou não enxerga você como a pessoa certa, ou não tem essa liberdade. Amém? Ou às vezes procura, mas daí a gente tem que dar o conselho da palavra de quem? De Deus, né? Dar o conselho da palavra de Deus. E para conversar com os pais, sim, tem que pensar bem. Eu não aconselho muito. Aconselho mesmo você procurar o pastor. Amém? Para falar dessas coisas da sua vida, assim. Agora, preste atenção. Mas quando o seu filho é jovem, deveria estar procurando você, até quando vai tomar uma decisão. Só que às vezes não tem esse espaço. Olha o que a Bíblia diz no 15. E o defunto assentou-se e começou a fazer o quê? Irmão, deixa a sua família falar. Deixa a sua esposa falar. Seu marido, seu filho. Dê espaço. Sabe o que você tinha que fazer? Ir no quarto deles. Todas as noites. Como é que você está? Está tudo bem? Vamos conversar? E puxar o assunto, deixar eles falar. Claro que tem aquele filho que é mais fechado. Todo mundo tem. Um é diferente de quem, pessoal? Do outro, né? Tem um que é mais fechado, não fala muito e tal. Mas você com sabedoria, já que é seu filho, sua filha, você vai encontrar a chave desse coração para que ele se abra, converse com você. Mas às vezes na nossa casa não está tendo diálogo. Cuidado. Esse pode ter sido um dos motivos desse rapaz ter partido. A Bíblia não deixa nada escrito por acaso. Então, vamos voltar aqui, como é que diz o 12? E quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe. O que ela era? Viúva. Irmão, o que você está levando para enterrar? O que você está carregando que você está desistindo? Deus não quer que você desista. Vamos em Hebreus comigo, um pouquinho para frente. Olha o que Deus quer que você faça, que você continue. Capítulo 10, versículo 35, queridos. Todo mundo junto com o pastor. Hebreus 10, versículo 35, nós vamos ler agora. Hebreus é antes do Tiago. Quando você vai achando, eu vou anotando aqui um versículo. Hebreus 10, 35. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler? Hebreus 10, 35, queridos. Olha o 35 com o pastor, vamos ler todo mundo junto? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Agora todo mundo faz comigo assim, ó. Diga assim com o pastor, com as duas mãos, diga grande. Agora faz assim, avultado, galardão. Então a Bíblia está dizendo, não rejeite a sua confiança. Pastor Luiz, o que é confiança? Confiança é fé. Confiança é a palavra que Deus falou no seu coração. Aquela palavra que eu estou com certeza, com fé nela. Fé é pelo ouvir a palavra. Então fé é a palavra que veio no meu coração. Então Deus está dizendo, não rejeite essa fé. Não rejeite essa palavra. Não rejeite o que Deus falou com você. Porque se eu segurar o que Deus falou comigo, eu ficar na fé, eu segurar essa palavra, ela tem um grande, e o que, pessoal? Avultado galardão. Eu vou ter um resultado se eu agarrar a palavra. Então não desista. Essa mulher estava desistindo. Nos momentos difíceis. Não desista. Amém? Desista de ser fraco. É disso que tu tem que desistir. E se torne uma pessoa forte. Que vai lutar e que vai vencer. Chega de colecionar derrotas. É hora de colecionar vitórias. Aí diz aqui, ó. Porque não rejeiteis o 35, pois a vossa... O diabo vai fazer de tudo para que você abandone a fé, desista, desacredite. Vai trabalhar na sua mente, fique firme. Não rejeite sua confiança. O que Deus falou? Agora diz o 36. Por que necessitais do que, queridos? De paciência. Ou seja, fique tranquilo, persevere, continue. Quem é a pessoa paciente? Ela é tranquila, ela continua, ela não para, ela sabe aguardar, ela aguenta firme, ela não desiste, ela tem
paciência. Enquanto muitos já desistiram, ela continua lá firme, esperando e confiando. E Deus está dizendo que nós temos que ser assim. Eu tenho que ter paciência, capacidade de perseverar diante das adversidades. Por quê? Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Às vezes a pessoa fez tudo, fez a vontade de Deus, ela fez tudo que tinha que fazer. Só que em vez dela continuar firme, ela perde a promessa, porque ela não tem paciência. Ela desiste. Chega uma hora que ela diz, ai pastor, eu chutei o balde, eu larguei a toalha, eu não aguento mais, e não vai dar, e pastor, estou cansado, desanimei. Não, irmão, você não tinha que desanimar, você tinha que continuar firme, você tinha que ter paciência para aguardar mais um pouco, porque olha o que diz o 37, pega uma caneta e sublinha esse versículo. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Continue firme, não desista. Continue orando todo dia, pastor, mas eu estou orando, parece que nada muda. Continue, irmão, continue. Você não tem que desanimar, desistir, largar tudo. Você tem que continuar um pouquinho de tempo, que Deus vai fazer, vai fazer. Não tenha pressa, não adiante as coisas. Faça tudo no tempo de quem? Não precisa ter pressa. Se você apressar, você estraga. Você tem que ter paciência para alcançar o que Deus tem para você. Amém? É um pouquinho de tempo que Deus vai fazer. Então não desista, não olhe para trás. Pastor, o que eu faço durante esse período que eu estou aguardando, que eu estou esperando? Aí diz o versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Irmão, viva da fé. Não desista. O que é viver da fé? Esquecer o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. Acabou. Eu vou viver pelo que Deus falou. Eu vou confessar vitórias sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre a minha vida, sobre as finanças, sobre qualquer área. Eu vou viver pela fé, porque vão aparecer sinais e coisas ruins para que você pare, para que você desista, mas o justo não vive do que vê, ele não vive do que sente, ele vive do que, queridos? Vão aparecer situações na sua vida para você desistir, mas diante de qualquer situação que aconteça, diante de qualquer coisa que as pessoas te façam, você tem o poder da escolha. Você só está do jeito que você está porque você decidiu que tudo isso ia acabar contigo. Você decidiu que tudo isso ia te atingir. Porque você pode tomar o poder e a decisão. Não vai me atingir, não vai me parar. O que veio para me destruir, eu vou usar para crescer. Levante suas mãos e diga, o que veio para me destruir, diga, eu vou usar para crescer. Levante sua mão e diga, será mais um degrau que eu vou subir. Amém? Você tem que tomar essa decisão. A pessoa pode fazer, não, mas eu decido, eu vou viver pela fé. Eu não vou dar bola para isso, eu não vou ouvir, eu não vou... Às vezes seu familiar vai falar cada coisa para você. Não, isso não vai me atingir. Eu vou ficar firme, eu vou orar e vou continuar pela fé. Isso aqui foi o diabo, não é o meu familiar. Eu vou ficar na fé e eu não vou desistir. O justo viverá pela fé. Agora continue. Mas e se ele fizer o quê, queridos? Não recue. Olhe para mim. Recuar é uma escolha que você está fazendo. O diabo nunca te venceu. Ele te convence a desistir. Se você escolheu recuar, Deus não tem prazer em você. Olha o final do versículo. Se ele recuar a minha alma, por que Deus não tem prazer em mim? Porque eu deixei de ouvir a Deus para ouvir o diabo. Porque quem quer que eu recue é quem? É o diabo. Ele nunca te venceu. Ele te convenceu a desistir. Ele te deu 1000 motivos como aquela mulher para você enterrar e desistir. E você foi atrás do diabo. Em vez de ouvir a voz de quem? De Deus. Ele não tem prazer em quem recua. Continue firme. Não tome essa decisão de recuar. Você tem capacidade, você tem todas as armas, você tem todas as ferramentas para vencer essa batalha. Olhe para suas mãos agora. O que tem nas suas mãos aí, irmão? Não ouviu? O que tem nas suas mãos? Sem ser os calos, os dedos. Amém? As rugas. O que tem nas suas mãos? Que você enxerga, não tem nada. Amém? O que você pensou que eu ia falar? Não tem nada aí. Olhe para mim aqui, preste atenção. Humanamente não tem nada. Mas espiritualmente tem tudo que eu preciso. E se eu dobrar o meu joelho e orar, eu vou vencer. Amém? Junte as suas mãos assim, ó. É isso aí. Quando você faz assim, dobra o joelho e chega diante de Deus, pode saber que todo o poder está com você. Porque você vai vencer essa batalha na oração. Se até agora tu não venceu, é porque o teu tempo de oração para o tamanho dessa batalha é pequeno. O problema não vai crescer. O que tem que aumentar é o teu tempo de oração. Você pode crescer. O problema não cresce, quem tem que crescer é você. E se eu não estou conseguindo vencer, é porque o meu período diário de oração está pequeno perto do problema. E o problema que eu estou enfrentando está exigindo que eu cresça. Que eu ore mais, mas não recue.
Recuar é uma escolha. Não diga que alguém te derrubou, que foi o diabo. Nós é que tomamos a decisão de desistir. O diabo nunca te venceu. Ele vai te convencer a desistir. Porque o diabo não tem poder de vencer o crente. Porque o crente é mais que vencedor sobre todas as coisas. Agora continue comigo. Vamos lá, amados. Aí diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Agora você vai ler o 39 aqui em voz alta. Porque esse versículo é você. Esse versículo aqui é você. Bota a mão no peito e confessa isso aqui. Leia. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Agora leia em voz alta. Mas daqueles que creem para a conservação da... Bate no peito e diga, eu não desisto. Diga, eu creio. Amém? Esse versículo você tem que confessar ele todos os dias. Você não é daqueles que vão desistir. Você é daqueles que vai crer e vai continuar firme em nome de Jesus. Do que você está desistindo? A viúva de Naim estava jogando fora o que Deus deu para ela, abrindo mão, desanimando. Tem gente que acostumou com a derrota. Mas esse não é o teu lugar. Levante sua cabeça, é hora de você se enxergar quem você é. O diabo sabe quem você é, só você não enxerga. E está na hora de você se levantar e começar a enxergar que você tem poder, você é um filho de Deus. O seu quadro pode estar o mais difícil possível. Mas você tem um Deus que para ele não tem nada impossível, ele pode mudar esse quadro. Não enterra. O marido, Jesus não ressuscitou porque já estava enterrado. O filho, ele ressuscitou porque ainda estava diante dela. O que ainda está diante de você, o que você ainda crê, Deus sobre isso pode fazer um milagre. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal, envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.